Muito bem, ao resumirmos a lição número 3, na parte de sexta-feira, vamos falar sobre o que nós aprendemos nessa semana. Como podemos desenvolver todos esses ensinamentos em nossa vida cristã. Porque nós temos a certeza de que pela graça de Deus e com o apoio do Espírito Santo, nós poderemos agradar a Deus. O ser humano, do jeito que ele é, com sua natureza tão pecaminosa, a forma de pecar assim de forma indiscriminada e até mentalizando o pecado. Então, como diz a Bíblia, a pessoa tem o pensamento gera a concupiscência leva a pessoa ao pecado. E muitos nem sequer pedem perdão. Acham que é uma coisa natural. Eu sou pecador mesmo, Deus me conhece, está tudo bem. Não. O ser humano precisa aprender a agradar a Deus. Porque Deus se agrada de nós. O ser humano, ele tem que saber, a pessoa, o cristão principalmente, tem que saber que Deus ama a todos, mas Deus se agrada dos seus filhos. E ao agradar dos seus filhos, ele concede bênçãos e promessas. Nós estamos numa caminhada na direção do céu. Não podemos perder essa oportunidade de estarmos com o nosso Pai Celestial por toda a eternidade. Por isso, nós temos um aprendizado que nos leva a assim, agradar a Deus. Agradamos a Deus de que forma? Agradamos a Deus pelo nosso testemunho, por exemplo. Um imperador romano pediu para um arquiteto para que ele fizesse um coliseu, uma espécie de um estádio. Ele então planejou e fez aquele coliseu gigantesco. E então, quando ele terminou, o imperador disse: parabéns, eu gostei demais, você me surpreendeu. Eu vou dar uma festa de inauguração. Na festa de inauguração, o imperador se levantou, pediu silêncio a toda a multidão que preencheu os espaços ali daquelas arquibancadas. E ele disse: eu quero homenagear aqui o construtor desse coliseu, um homem de uma inteligência fenomenal. E para que isso seja verdade, eu vou pedir que coloquem cristãos na arena e leões famintos sejam soltos e vamos nos divertir com a morte dos cristãos. A turba começou a gritar: viva o imperador, viva o imperador. Os leões foram soltos. Mas nesse instante, aquele homem, aquele arquiteto, levantou a mão e pediu silêncio da multidão. Ele disse: eu não fiz esse coliseu para agradar o imperador. Eu não fiz esse coliseu para agradar essa multidão assassina. Eu fiz esse coliseu para agradar a Deus, porque eu também sou um cristão. O imperador ficou surpreso, e quando o imperador disse: prendam esse homem, de imediato, mais de 150 gladiadores entraram na arena, com seus escudos e suas espadas, e enxotaram os leões que foram colocados de volta na jaula. Eles abriram os portões e os cristãos foram embora. A multidão aplaudiu. E o arquiteto saiu pela porta da frente. Ele honrou a Deus com o seu testemunho. Aprendemos nesse estudo que é possível agradar a Deus, principalmente quando nós dedicamos a nossa vida como honra por aquilo que Ele fez pela nossa redenção. Deus nos salvou. Todo ser humano estava perdido. O ser humano não tinha mais condição de viver nesse mundo. Tanto que no dilúvio, Deus teve que eliminar aquela multidão de pessoas, porque a terra era má continuamente. E Deus se arrependeu de haver feito o gênero humano. Por isso, quando a pessoa se volta para Deus, Deus se agrada. E nós, quando exaltamos o nome de Deus pela salvação que Ele proporcionou através de Cristo Jesus, isso deve, assim, nos levar assim, a colocar Deus em primeiro lugar. Para que isso possa ser possível, nós temos que olhar para a forma como Deus se agrada de nós. E nós temos que olhar para a figura do casamento, mostrando o amor do esposo para com uma esposa, a ponto de se sacrificar com ela. Esse amor de Deus por nós mostra o valor que nós temos assim para Ele. Deus, Ele se compara como um esposo e os seus filhos como se fosse uma esposa. E Ele está disposto a se sacrificar por nós como Ele o fez na cruz, para que nós possamos obter a salvação. Ele usou a figura do casamento para mostrar a dependência que nós temos do amor que Ele nos tem. E esse amor deve nos levar assim, a acreditar a Deus, assim, que Ele realmente nos ama. Deus nos ama de maneira incondicional. Nós temos muito valor para Ele. O zelador de um teatro recebeu um telefonema. Atendeu o telefone. Era um homem do outro lado da linha. Ele disse: senhor, por favor, o senhor quem é? Eu sou o zelador aqui do teatro. Olha, senhor, eu queria que o senhor fizesse, por gentileza, procurasse um relógio de ouro que é de grande estima. Eu ganhei de minha esposa, tem um valor sentimental muito grande. Não é o valor financeiro do relógio. Olha, eu estava sentado na quinta fileira à direita. O senhor conta 10 cadeiras.
eu estava sentado nessa poltrona. Acho que acabei cochilando ali e caiu do meu pulso. O senhor pode ver, por favor, se ele está lá. Se estiver, eu aguardo na linha. O zelador disse, um momentinho só. Ele andou até aquela fileira indicada pelo homem e o relógio estava ali realmente. O zelador pegou o relógio na mão e realmente era um relógio muito bonito. Voltou rapidamente para o local onde estava o telefone. Mas quando ele atendeu o telefone, a ligação havia caído. Ele não sabia quem havia ligado, não tinha identificador de chamada. Ele durante 2 anos esperou aquele homem vir buscar, reclamar a posse do relógio. Guardou numa gaveta, num lugar bem reservado, protegido. Mas aquele homem nunca foi buscar o relógio que ele dizia que era tão precioso. Não tinha tanto valor para ele assim, senão ele teria ido atrás. Quando Deus diz que nos ama, ele vai atrás do pecador, ele vai atrás da ovelha perdida, ele vai atrás daquele que é como o filho pródigo, que precisa do apoio do Pai. Por isso, ele nos ama de forma incondicional. Ao contrário de tudo que nós pensamos hoje, Deus nos ama e nos valoriza de uma forma tão impressionante que nós assim não sabemos como reagir diante desse amor. Por isso, Ellen White diz que os anjos ficam surpresos quando veem a pouca sensibilidade que o ser humano tem com respeito ao amor de Deus. Deveríamos nos prostrar todos os dias agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós e o quanto Ele nos ama. Que o Senhor nos abençoe. Que a lição tenha sido uma bênção para o nosso coração. Que possamos desenvolver pelo nosso Deus um amor correspondente, porque Ele se agrada de nós. E nós temos que agradá-lo, porque essa é a nossa função, porque Ele colocou um alvo supremo sobre nossa vida. Ele nos quer no céu. E Ele não fará por nada por menos, porque Ele que deseja que sejamos em sua companhia. Jesus disse, vou preparar-vos lugar, e eu quero vocês comigo. Onde eu estiver, que vocês estejam comigo. Disse aos discípulos e estendeu esse convite para nós também. Que o Senhor te abençoe. Tenha um feliz sábado.